aí, em primeiro lugar, né, galera, com a média de 93, Caraca. que subiu. Isso que é louco, porque quando o Blue Prince e o Clair Obscur saíram, eles jogão. ficaram empatados em 92 por um tempão. O Clair Obscur subiu Merece. depois de um Caraca, tempo. 93, e realmente é muito foda o Clair Obscur. A gente já falou aqui muitas vezes sobre isso. A gente tem um programa inteiro aí. sobre isso, com spoilers lá, galera que quiser ver, né? Já vai dar spoiler do Clair Obscur aqui. Quando você jogar, você vai ficar muito triste de não ter participado desse programa. Exatamente. Que a gente fez. Tá bom. E é o jogo Eu que também te gosto. entrega demais, né, cara? É um jogo que te emociona, a gameplay é muito. Eu acho que, assim, pra RPG de turno, é um jogo que tem muita mecânica no combate. Me deu vontade de jogar. Muita coisa que a gente não vê. E aquele negócio, né? O sistema deles, que é o sistema de Pictus, é uma das paradas mais geniais que já Pictus. fizeram em RPG de turno ever. Que é muito inspirado em Final Fantasy. O Final Fantasy criou esse sistema, mas o jeito que eles aplicam no Clair Obscur é muito além. É diferente das gemas, né? É diferente. E não só isso, cara. A história é sensacional, a direção de arte fantástica, a música. Tem muito coração esse jogo, né? É um jogo que a gente sabe que tem muito coração. A gente vê aí todo o mocap foi feito com celular, pô. E é incrível. As pessoas... Como que Isso é legal mesmo. a gente pode ver essa grande indústria dando desculpa de que fazer modelagem de personagens diferentes quando os 30 franceses com celular fizeram melhor que eles? É. A dublagem do jogo é sensacional. Tem lá o Charlie Cox, tem o Andy Serkis e todos os outros atores que fazem são alto nível de atores de videogame aí que a gente conhece. Tem gente do Baldur's Gate, tá? É só um nível muito alto, tá? É um jogo que te emociona, que mexe com você, que tem uma construção de mundo brilhante. E depois que, tipo assim, depois que você chega na parte que você libera pra você ir pra parte final, o jogo simplesmente abre de uma maneira que você, cara, como que pode o que aconteceu aqui? Sabe? Não vamos falar muito Quanto não, tempo porque mais ou vai menos de falar, campanha? 25, 30 horas a campanha. 25, 30 Se você for horas. direto, sim. Você nunca quer acabar. Você não quer acabar. né? Então, Não, tem eu bastante fiz coisa 1000G com opcional pra 70 fazer? horas. Aham. Tem? Tem. Bastante coisa Muita opcional? coisa Muita opcional. coisa Eu fiz opcional. 1000G com 70 horas. E foi uma das maiores experiências que eu teve. Eu falei, pra mim, o meu jogo do ano até o momento é o Clair Obscur. Me pegou muito mais do que o Death Stranding 2, que eu gostei pra caramba também, mas eu não era tão conectado com o primeiro assim. Achei que o Death Stranding 2 é foda, mas o Clair Obscur me pegou mais. Eu não conseguia parar de jogar até eu Legal, fazer os é 1000G de maluco, eu não Aham. consegui parar de jogar. E é doido, porque eu não queria... Tipo assim, quando você libera pra ir pra última parte, se você faz a última parte, acabou o jogo. Eu queria fazer tudo antes da última parte. Eu falei, mas eu quero ver o final, mas eu não terminei. Tipo, Eu cheguei lá, eu tal. arregacei no Renoir, porque eu fiquei fazendo tudo antes Aham. pra enfrentar ele. Mas assim, Mas- é um negócio, assim, incrível. Mexeu muito comigo, me emocionou demais. E é aquele negócio, vai variar de pessoa pra pessoa, mas assim, na primeira hora de jogo eu já tava totalmente hooked, sabe qual é? Caraca. Eu já tava assim, caralho, que Porque loucura. ele faz isso, né? Ele tem Ele esse faz. poder de te prender. Tem. Você falou uma coisa, Dava, que é muito importante pra esse jogo. Eu O quê? concordo com tudo, tá? O Death Stranding vai ser meu gote porque, né, bom, vocês sabem por quê. A minha Uhum. ligação com ele é essa. E porque eu acho um grande jogo também. Mas o Claire, cara, ele tem um fator muito importante. Esse negócio que eu falei de ser a ponte pra pessoas que não... Isso é um fator muito importante. Mas você falou uma coisa agora que a gente falou nos programas, inclusive. Eles acertam em cheio numa coisa que é muito difícil a gente ver a nossa indústria fazer hoje. Que é acertar nos personagens, que é acertar na construção desse mundo. E eles não fazem o que a maioria gosta de fazer, que é construir o mundo e as regras e depois eles mesmos destroem o mundo e as regras que eles criaram. Não, ali dentro é tudo muito respeitado. Os personagens que você se apega, infelizmente eles não têm tanto apego assim, né? Mas enfim, tem muito disso dentro do jogo. São personagens que fazem com que você realmente queira saber o desfecho de todos eles. A história, ô Micali, tem uma reviravolta absurda que você... Tipo, você fica absurdo, assim, entendeu? Muito. Não, fiquem calmos, eu não sou conhecido para dar spoiler, não. Isso é o Micali. Esse é muito bom. Mas assim, a história tem umas reviravoltas absurdas de legais. Os personagens te conquistam logo nas primeiras horas, isso é fantástico, tá? E isso faz, cara, com que esse jogo se torne especial. Porque um jogo tem especial um personagem específico, que é o nosso transporte. Aquele personagem é fantástico, gente. Sabe? É muito fácil você gostar desses personagens. Mas também seria muito fácil você desgostar. Porque eles construíram cada um deles com camadas. Todos eles têm um background muito legal, sabe? Então, não só o fator da gameplay, né? Inovar e trazer realmente um público novo, tem também uma história muito bem contada. E isso é muito difícil hoje em dia. E outra coisa, eu fico, cara, porque a música, esse jogo tem muitas músicas originais incríveis. E não são aquelas músicas, tem muito jogo, principalmente AAA e tal, grande indústria, que a gente fica escutando aquelas trilhas que parece tudo reciclado, toda aquela coisa Genérico, né? meio genérico. É. E o Clair Obscur não, músicas originais incríveis. Eu fico escutando até hoje, cara, eu fico
Se aparece na minha timeline algum cover deles cantando a música de Lumière, eu vou lá e muito escuto. Eu já vi um monte de cover diferente. Cara, Pois é. Os primeiros 30 minutos do jogo eu joguei. Aham. E você abre o jogo, começa o jogo, já tem uma música muito bonita Sim, tocando sim. no fundo. Já me Sim. impactou nesse É sentido. curioso porque, se não me engano, o compositor foi achado no Reddit, é isso? Não, foi no SoundCloud, não era? É, Não, coisa do eles SoundCloud, acharam eles na foram internet, se cara. Foi a encontrando. primeira O Reddit eles composição combinaram um dele. monte de coisa lá. É. Foi a né? primeira então. composição dele, assim. É, O cara não tinha outro projeto antes desse. de assim, game. gente, eu ainda não joguei o Clair Obscur. Quando tava em alta esses 2 jogos, eu tava em Tóquio. Então eu não consegui nem jogar o Blue Prince na hora e nem o Clair Obscur. Claro que assim, agora eu tenho um carinho assim muito especial pelo Death Stranding 2, mas assim, gostei do jogo sim, eu acho que ele melhora muito em comparação ao primeiro, mas também por conta de todo o entorno, né? Que foi a PlayStation me levando pra realizar um dos meus sonhos, que era ir pro Japão e toda a experiência que eu tive lá. Fora visitar a Kojima Productions. cara. Boa, Fênix. Muito bom. Ele tá simplesmente brincando com um machado que realmente tem uma ponta aí que Mas corta. ele corta, não corta. ele não tem, Não corta? Não tem fio, não tem Aqui fio. perto de mim ainda. Muito bom. Bom, mas eu amo RPG de turno. Eu gosto muito de RPG de turno e eu fico muito empolgada com tudo que eu escuto o Dave falando, porque lá em casa, quando eu cheguei de viagem, na hora de decidir se eu ia jogar o Blue Prince ou o Clair Obscur, eu falei assim, eu acho que eu vou no Blue Prince, porque, cara, tinha acabado de chegar. Não, mas calma, né? Mais calma. light. O que eu te atazanei pra você jogar Blue Prince não foi putaria, Não, pô. tudo bem. Minha nova, pelo amor de Mas o Deus. Clair Obscur também. Você falou da trilha sonora, todo momento eu ficava escutando. E, tipo, nunca nem tinha aberto o jogo. Mas aí eu resolvi ir pro Blue Prince, porque eu amo puzzle também, só que me pareceu, assim, um pace um pouco mais sossegado, né? Pra eu, voltei de viagem, vamos lá. Só que em seguida aí veio Death Stranding de novo. E aí lançamento Switch 2. Aí eu falei, não, então vamos jogar o Switch 2. Peguei Pokémon, mas assim, tá instaladinho lá, bonitinho. E eu tenho certeza que eu vou amar. Amar. Até o fim do E ano assim, já E vai você jogar gosta de batalha por turno, né, tá? Eu gosto. Não, Pokémon e é esse uma jogo é batalha uma, por esse turno. jogo é uma baita homenagem ao Final Fantasy, total, entendeu? Tipo, tudo de bom que tem nos Final Fantasy, esse jogo tenta trazer de alguma maneira, só com uma história com muita identidade, muita personalidade. O jogo tem muita personalidade, tá? De uma maneira que não é fácil a gente ver na indústria totalmente genérica que a gente tem hoje. E o Clair Obscur traz... Cara, É um respiro, até né? o nome do jogo, Clair Obscur Expedition 33, que eu ainda acho um nome meio ruim comercialmente falando. Mas faz todo sentido depois que você entende as coisas lá. Então, gente, e não ia ser bonito? Não ia ser legal ele levar o Game eu of the acho que ia ser Year? muito legal. Então, Tudo que ele exatamente. representa, tudo que essa equipe representa e a construção deles, tudo que eles se propuseram a fazer. Nossa, eu não joguei, eu acho que seria merecidíssimo. Então, você vê mas ia ser essa leitura. merecidíssimo o Black Myth Kong ou Pois o Final Fantasy Tudo do ano bem, passado. Levar também. Assim, É. a equipe É, tem tudo chinesa isso. e, pô, os caras quebrando o ré. Infelizmente, Astrobot. Infelizmente, Astrobot, né? Não, Esse que a mas é questão. interessante isso, porque essa leitura, você vê, nós não jogamos, né, tá? Eu e você, o Fênix também não, mas a gente faz uma leitura externa de observar o que uma equipe menor do que a maioria das equipes conseguiu fazer, brindar, coroar esse trabalho, certo? Equipamentos mais baratos, um produto que nasce de métodos de recrutamento peculiares, porque eles se falaram pelo Reddit, vem aqui, tô com um projeto tal, sabe? É um cara que saiu da Ubisoft, porque ele tava se diretor, né? sentindo preso criativamente na Ubisoft, então ele queria libertar desenjaular essas ideias que ele tinha represadas, e ele conseguiu fazer isso com o Clair Obscur. Então, ele é a soma de ideias que não estavam presas a dogmas ou a burocracias de empresa, certo? Eu acho que por isso que o prêmio, né, o GOTY, ele brinda tudo isso. Não só o jogo, o contexto por trás dele. Por isso que eu acho também, na minha opinião, como alguém que não jogou ainda, que o Clair é o mais forte. Ô, Mika, né? também tem outra coisa que você não falou aí, que corrobora com o que você falou, que o custo do jogo é muito menor. Custo, com certeza. Isso é muito importante, porque a gente vive numa era de crise da indústria, porque eles fazem jogos caros e não vendem o bastante, e aí quebra e fecha o estúdio, né? E esse jogo, o Clair, provou que não precisa ser caro, vai vender um monte, se você fizer com amor, bem feito, exatamente a frase do cara do Baldur's Gate no Game of the Year. Sim, quando ele foi Que lá entregar a receita de sucesso de um jogo não é tão complexa assim. Só que a indústria se perdeu, né? Swan Winkle, o nome dele. Agora, galera, a gente Só tem uma... outra coisa que eu queria falar é que eu comparo bastante o Game of the Year com o... Eu sei que essa live é nosso Game of the Year, né? Mas o TGA, eu acho que o favorito, mesmo com o Death Stranding ser tanto sucesso, vende de fora,
favorito é o Clair Obscur. Boa. Por causa dessa história e a narrativa da história do jogo, assim, não da história dentro do jogo, né? Mas a história da Que tá por construção do fora, jogo né? é muito importante para essas decisões, né? Tanto que o Black Myth, que a gente fala, eu sempre retorno e falo, ele teve muitas polêmicas e isso afetou a narrativa dele. E aí, Que não pum, deveria. Vamos não deixar deveria, claro, né? mas o Oscar é assim, o TGA também é assim, a narrativa importa pra quando os caras vão lá votar, né? E o Clair Obscur tem uma narrativa mais, sei lá, a galera Poética. brilha Poética. muito o olho, É, né, brilha muito com essas ele. premiações, Mais que o Death pois é. Stranding 2 mesmo. Sim.